A parábola das águias, capítulo 17. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, proponha um enigma e componha uma parábola para com a casa de Israel. E dirás: Assim diz o Senhor Deus: uma grande águia de grandes asas, de penas grandes e de plumagem de diversas cores, veio ao Líbano e tomou o miolo do cedro. Arrancou a ponta mais alta de seus ramos e a trouxe a uma terra de mercadores e a pôs na cidade de comerciantes. Também tomou da semente da terra e a semeou em um solo fértil, pô-la pôs junto às águas abundantes, plantou-a como um salgueiro, e brotou, e tornou-se uma videira de muita ramagem, de pouca altura. Seus ramos voltaram para a águia, suas raízes estavam debaixo dela. Assim que se fez videira, produzia sarmentos e estendeu seus ramos. Houve também outra grande águia de grandes asas e cheia de penas, e eis que esta videira lançou para ela suas raízes e estendeu para ela seus ramos, desde os sulcos onde estava plantada, para ser regada por ela, fora plantada em um bom campo, junto a muitas águas, mas que produzisse ramos e desse fruto, para que fosse videira viçosa. Dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: ela prosperará? Não lhe arrancará suas raízes a primeira águia e destruirá seu fruto para que se seque? Sim, todas as suas folhas louças se secarão. E não fará falta grande poder, nem com muita gente, para arrancá-la pelas suas raízes. Mas, estando plantada, prosperará? Não se secará de todo quando não se secará de todo quanto o vento oriental a tocar. Nos sulcos onde cresceu, se secará. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Dize agora a casa rebelde: Não entendestes o que significam essas coisas? Diz-lhe: Eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém e tomou seu rei e seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. Tomou também uma da descendência real e fez aliança com ele e o fez firmar um juramento e levou consigo aos poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, senão apenas guardando a aliança pudesse permanecer em pé. Mas rebelou-se contra ele, enviando embaixadores ao Egito para que lhe desse cavalos e muita gente. Prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Aquele que rompeu a aliança poderá escapar? Vivo eu, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança feito com ele rompeu. No meio, a Babilônia morrerá. E nem com seu poderoso exército, nem com a companhia numerosa, socorrerá o faraó na batalha, quando se levantarem tranqueiras e se edificarem torres para cortar muitas vidas, pois que desprezou o juramento e rompeu a aliança, quando eis que dera sua mão, como fizera todas essas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Vivo eu, que meu juramento, que desprezou a minha aliança, que quebrou. Isto farei recair sobre sua cabeça, e estenderei sobre ele a minha rede, ficará preso no meu laço, e o levarei à Babilônia, e ali entrei em juízo com ele pela infidelidade que cometeu contra mim. E todos os seus homens escolhidos com o melhor de suas tropas caíram à espada, e os restarem serão espalhados em todos os ventos, e sabereis que eu, Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus: Tomarei eu sim, eu do miolo daquele alto do cedro, e o plantarei da ponta de seus renovos, cortarei o mais tenro
e eu mesmo o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei. Produzirá ramos, dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele animais de todas as espécies e as aves de todas as espécies. À sombra de seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, fiz secar a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse, e o cumprirei. O que pecar morrerá. Capítulo 18. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que vós quereis dizer, vós que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se empotaram. Vivo eu, disse o Senhor Deus, nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai. Também a alma do filho é minha alma, que pecar, essa morrerá. Porém, o homem que for justo e agir segundo o que é direito e a justiça, que não comer sobre os montes, nem levantar seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminar a mulher de seu próximo, nem se chegar à mulher em sua menstruação, nem oprimir ninguém, tornando ao devedor seu penhor, e não roubar, der seu pão ao faminto e cobrir a nu com veste, que não emprestar com juros nem exigir a usura e retirar sua mão da maldade, e fizer justiça verdadeira entre homem e homem, que caminhe em meus estatutos e guarde meus juízos para a obra com retidão. Esse é justo e certamente viverá, diz o Senhor Deus. Mas se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, ou que fizer qualquer dessas coisas que ele mesmo não tiver feito, um filho que comer sobre os montes ou contaminar a mulher de seu próximo, que oprimir o pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor e levantar seus olhos para os ídolos ou cometer abominação, e emprestar com usura e receber demais, viverá esse? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá. Seu sangue será sobre ele. Porém, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não o imitar, não comer sobre os montes, e não levantar seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar e dar de seu pão ao faminto, e cobrir o nu com veste. Desviar do aflito sua mão, não receber juros nem usura, guardar meus preceitos e andar em meus estatutos, esse não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. E quanto a seu pai, porque praticou extorsão, e roubou violentamente o irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá por sua maldade. Mas dizeis: por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez segundo o direito e a justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará o pecado do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O caminho de Deus é justo, mas se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, e fizer segundo o juízo e a justiça, certamente viverá e não morrerá. Nenhuma das transgressões que cometeu será lembrada contra ele, viverá pela justiça que praticou. Acaso me comprazo eu na morte do ímpio? Disse o Senhor Deus. Antes não me comprazo que se desvie de seus caminhos e viva? Mas se o justo se desvia de sua justiça e comete a maldade, faz conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Nenhuma das justiças que tiver feito será lembrada por sua transgressão com que transgrediu, e por seu pecado
com que pecou, por eles morrerá. Porém, vós dizeis: o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel: é meu caminho que não é direito? Não são os vossos caminhos que são torcidos? Se o justo se desvia de sua justiça e comete iniquidade, morrerá por ela pela iniquidade que cometeu, morrerá. Mas se o malvado se apartar da maldade que cometeu e obrar segundo o direito, e a justiça fará viver sua alma, pois abriu os olhos e se desviou de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é reto, que não são os retos meus caminhos. Ó casa de Israel, certamente não são os vossos caminhos que não são retos. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus: convertei-vos e tornai-vos de todas as vossas transgressões, e a maldade não vos será a causa de ruína. Lançai para longe de vós todas as transgressões com que pecastes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo, porque a vez de querer morrer, ó casa de Israel, porque eu não me comprazo na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei.